O Walter Benjamin escreveu este ensaio no contexto de importantes congressos que intelectuais antifascistas faziam e que pensavam em estratégias para derrotar o nazifascismo. Por exemplo, a irmã do Nietzsche permitiu a utilização deturpada de edições do Nietzsche para aproximar o Übermensch da raça ariana. Mas Übermensch, para o Nietzsche, o super-homem, é apenas um sujeito freudiano sem superego, é só isso. Übermensch, para o Nietzsche, o super-homem nietzschiano, é apenas um sujeito que é constituído pelo seu id. Não tem superego, ele realiza todos os seus desejos. É só isso. Nada tem a ver com raça ariana. Num dos congressos antifascistas, houve uma proposta. A proposta era a seguinte. Nós, se pensarmos no Oswald de Andrade, era oferecer o biscoito fino para as massas. Eles organizariam edições completas das obras do Nietzsche, com edições críticas, com notas abundantes para esclarecer o equívoco da irmã do Nietzsche. E essas edições seriam vendidas em papel jornal, em edições baratas, para que o povo pudesse ler as obras completas do Nietzsche, com anotações minuciosas e notas eruditas. Agora, deputado, o senhor imagina o que são notas eruditas alemães? É um livro, né? O que o Walter Benjamin dizia no ensaio de 1936 era o seguinte: por favor, esquerda, vamos usar o rádio, vamos usar o cinema, vamos lançar mão do mundo audiovisual. Nessa expressão notável que o Benjamin criou, ele dizia: os fascistas estão dominando o inconsciente óptico. No Brasil, por muito tempo, os bolsonaristas dominaram o inconsciente digital. Então, deputado, a sua pergunta era muito importante, há muitos elementos nela. Eu não respondi, estou apenas dialogando. Eu diria que não é uma alternativa, não é uma resposta, mas, em alguma medida, a esquerda precisa reconhecer a centralidade desses novos espaços públicos na arena política. Isto é rigorosamente fundamental. Como você bem disse, e o Freixo ressaltou, o bolsonarismo ele não começou com Bolsonaro, nem vai terminar com a queda que esperamos em breve do Bolsonaro. Ele já está inserido, né, na sociedade brasileira. Então, óbvio que houve outros fatores políticos que contribuíram para a ascensão do Bolsonaro agora como representante do bolsonarismo. E um deles, que eu acho que é essencial, é o trumpismo, né? Nessa conjuntura internacional, o Trump, e, inclusive, a partir de uma ideologia que eu acho que também é muito presente no discurso bolsonarista, que é esse libertarianismo autoritário, que vários autores têm apontado, como a Wendy Brown e outros, né, que está muito presente no discurso bolsonarista também. A gente viu agora mesmo, nesse último pronunciamento do Bolsonaro, ele fala o tempo todo de liberdade. A gente sabe que essa não é a nossa concepção de liberdade, mas essa é uma concepção particular de liberdade do bolsonarismo, que é essa liberdade autoritária que está muito relacionada ao trumpismo e ao libertarianismo, aos movimentos que se chamam antiglobalistas. A gente brinca, mas não é brincadeira, não, né? Eles têm realmente uma rede de autores e de pensadores dessas teorias que são encarnadas aí por Ernesto Araújo e outros que estão no governo e que volta e meia citam essas teorias e realmente tem estudos mostrando como isso tem relação com o trumpismo. E não apenas a partir do Steve Bannon, que já está um pouco em decadência, mas de autores que continuam sendo estudados por essa extrema-direita internacional, né? E o bolsonarismo faz parte desse movimento. Então, eu queria te perguntar isso, se nesse seu estudo etnográfico tão detalhado que você faz dessas obras, o que você tem encontrado da relação com o trumpismo, em particular, esse libertarianismo autoritário que caracteriza o trumpismo? A Letícia Cesarino tem um trabalho importantíssimo de antropologia das redes, de antropologia digital, que ajuda muito a compreender, que tem alguns conceitos muito importantes para compreender o que nós estamos agora enfrentando. Mas no livro, Tatiana, a minha concentração foi no cenário brasileiro. Quer dizer, há uma série de referências, sobretudo ao Trump, isso aí é inescapável, porque o Trump é um modelo para o Bolsonaro em várias instâncias. Por exemplo, na desastrosa política de saúde pública de imunidade de rebanho por contaminação direta pelo vírus, provavelmente a origem está na viagem do Bolsonaro à Flórida, quando ele e várias pessoas voltaram contaminados, quando ele principiou a difundir a ideia da cloroquina
E eu creio que boa parte da guerra cultural da pandemia o Bolsonaro está vencendo. No livro, eu me concentrei muito na cena brasileira. Eu acho que, para entender o Bolsonaro, é mais importante se dar conta de que, no Brasil, o Bolsonaro não teria triunfado sem a associação que ele fez com a ideologia de gênero, com o kit gay e com igrejas neopentecostais. Em alguma medida, o que o Trump, de fato, oferece para o Bolsonaro são exemplos de ação concreta, sobretudo nas redes sociais. Seria a minha hipótese. Mas o Bolsonaro não é compreensível o seu crescimento sem a junção, além daquela mentalidade que conforma a mentalidade, a um conjunto de ação política do Bolsonaro que nós não nos demos ao trabalho de observar, mas ele aconteceu diante dos nossos olhos. Veja, em 2011, o Bolsonaro se elegeu candidato à presidência da Câmara Federal e fez um discurso. Eu recuperei o discurso em vídeo. Tatiana, é a primeira vez em que o Bolsonaro associa no mesmo discurso uma crítica radical à Comissão Nacional da Verdade, e sem a Comissão Nacional da Verdade, o Bolsonaro não teria chegado à presidência, sem a oposição radical que ele fez à Comissão Nacional da Verdade, ele não teria o apoio do alto oficialato das Forças Armadas, que sempre o desprezaram até este momento, e nesse discurso de fevereiro de 2011, o Bolsonaro pela primeira vez articula a crítica à Comissão Nacional da Verdade e a crítica, os termos são do Bolsonaro. Então, o que eu diria agora é o Bolsonaro, literalmente, ele disse: nós precisamos evitar a difusão do kit gay, da promiscuidade e do homossexualismo nas escolas. Literalmente o que ele disse. Estamos em 2011. Em 2014, o Bolsonaro volta a se eleger a uma presidência, agora da Comissão dos Direitos Humanos. Evidentemente, ele perde. Mas o que o Bolsonaro ganhou nesses dois casos foi a saída da sua caracterização como deputado corporativista, unicamente preocupado com as Forças Armadas e com as forças de segurança, e ele começa a estabelecer uma associação sem a qual ele não teria chegado à presidência. É a associação com a pauta de costumes. E, nesse caso, é fundamental recordar que tanto o marxismo cultural quanto a ideologia de gênero, elas não existem enquanto tais, elas não existem enquanto teorias. Elas fazem parte de mais uma das teorias conspiratórias que definem não só o bolsonarismo, mas boa parte da ascensão da extrema-direita. Eu veria, então, Tatiana, menos essas relações, sobretudo com o movimento libertário, que para o Bolsonaro, ele pessoalmente, ele nem sequer tem ideia do que seja, embora boa parte do movimento bolsonarista naturalize certas pautas de extrema-direita norte-americanas, por exemplo, algo que eu anuncio desde o ano passado, que começa a se manifestar agora. Eu diria que, se nós formos procurar alguma associação com o movimento contemporâneo nos Estados Unidos, vamos abrir os olhos com imensa atenção para os efeitos da teoria do QAnon. A teoria do QAnon, que é um delírio absoluto, que associa globalismo, democratas, pedofilia, canibalismo e esquerda. Acreditem, a teoria do QAnon possui o que seria o equivalente no Brasil hoje de uma deputada federal, que quase, como a Bia Kicis, assumiu comissões importantes, comissão de educação nos Estados Unidos, e o QAnon tem representantes em praticamente todas as legislaturas sulistas nos Estados Unidos. Há o que seria o nosso equivalente de deputados estaduais adeptos do QAnon em vários estados norte-americanos. Eu diria que a teoria conspiratória do QAnon, que tem produzido estragos tremendos nos Estados Unidos, esta será adaptada para o Brasil. Todo cuidado é pouco. Começou com o Marcelo Crivella. O Marcelo Crivella, na campanha de 2020, gravou um vídeo com um pastor deputado federal pelo Rio de Janeiro, dizendo que o Eduardo Paes havia feito um acordo com o PSOL para a introdução de pedofilia nas escolas. Você lembra disso, Tatiana? Anote o que eu estou dizendo. Mais do que teorias mais complexas de anarcocapitalismo ou algo similar, o que realmente o bolsonarismo vai importar para o Brasil será a teoria do QAnon. Todo cuidado daqui a pouco. Pode ser a mamadeira erótica de 2022. O que você está colocando nos faz dar alguns passos importantíssimos no entendimento
do encaixe bolsonarismo-Bolsonaro como um sistema implacavelmente articulado, né, de longa duração, de longa consequência, de longa amplitude, e que a gente não pode simplesmente rebater ponto por ponto, como se fosse esse tema, aquela pauta, etc. A gente não tem condições de fazer isso se a gente não tiver um entendimento do sistema, do aparelho retórico que ele está montado, como ele funciona, inclusive esse mecanismo em círculo que você definiu muito bem, pelo qual, quer dizer, uma lógica bolsonarista cria um processo absurdo que engole qualquer contestação e devolve ela para o mesmo sistema de crenças que foi implantado, né? O que fez com que a gente tenha ouvido de toda parte à nossa volta, vizinhos, conhecidos, a tia, não sei o quê, vocalizarem Olavo de Carvalho, por exemplo, de uma maneira cuja eficácia tem que ser entendida de maneira cirúrgica, e eu acho que você contribui muito exatamente para isso. Para ser sintético, então, na minha pergunta, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais essa, de certo modo, ideias de resposta discursiva, ou de entendimento, que você diz que se extrai, de algum modo, do próprio paradoxo, alguma coisa que significa poder se contrapor a isso com uma ação efetiva, né? Ao responder ao Marcelo Freixo, você observou bem que a questão da ocupação de novos meios, não é? E, portanto, que implica a questão do meio, mas eu pergunto sobre estratégias discursivas, de como, de algum modo, avançar no desarme, né, desse tipo de retórica instaurada. Eu acho que você dá sinais de ter algumas indicações, pelo menos, em relação a isso, né? Que eu acho que é o ponto crucial em que nós estamos, um dos pontos cruciais. Em homenagem a você, eu diria que nós precisamos inventar um novo drible para superar o bolsonarismo, e que isso dependerá de uma tabelinha nova para a sociedade. Vamos lá. A minha intuição, eu não tenho resposta, sabe, Miguel? Eu tenho uma intuição. A minha intuição é que o bolsonarismo é a tautologia tornada ação política. E isso confere ao bolsonarismo uma extraordinária coerência interna, que é característico do regime que foi estudado pelo Leo Festinger, da dissonância cognitiva. Todos nós recordamos, ele estudou esse caso espantoso de uma seita milenarista cujo dia do juízo final não chegou. E a seita, em lugar de rejeitar o seu líder, pelo contrário, o considerou ainda mais divino, porque ele era tão divino que o universo conspirou contra ele. Então, como é que se produz uma dissonância cognitiva? Então, o Leo Festinger definia dois aspectos principais. O primeiro deles é que você procura evitar toda informação que contradiga a sua crença. E o segundo, que é correlato, é que, pelo contrário, você se informa apenas nas fontes que confirmam o que você crê. Uma hipótese, talvez eu não possa desenvolver agora, e que é uma hipótese nova, é que nós estamos enfrentando, pela primeira vez na história brasileira, uma midiosfera própria, que é a midiosfera bolsonarista, que é composta, direi bem brevemente, José Miguel, é composta por correntes de WhatsApp, por um circuito integrado de canais de YouTube, que nenhum de nós conhece. Eu, por exemplo, só conheci porque eu me dediquei a essa pesquisa. Hoje, no YouTube, existe uma miríade de canais bolsonaristas de extrema-direita que compõem o circuito integrado de produção 24/7, como dizem os americanos, ininterrupta de notícias falsas e teorias conspiratórias, com a finalidade de gerar narrativas polarizadoras que engendram inimigos que devem ser eliminados. E a massa se mantém em permanente excitação. Corrente de WhatsApp, circuito integrado de YouTube, redes sociais e aplicativos, que são aplicativos bolsonaristas. Existe um aplicativo chamado Mano, que você abaixa no seu telefone e você tem acesso a um conjunto ilimitado de informações. O garoto propaganda do aplicativo Mano é o Flávio Bolsonaro. Essa midiosfera bolsonarista circula de maneira ininterrupta narrativas. Minha intuição, Zé Miguel, nós precisamos parar de disputar
narrativas com bolsonaristas. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Porque sejamos modestos. Embora nós sejamos professores universitários, sejamos modestos. Em algum momento na vida, você tem que reconhecer que o adversário é mais forte do que você. No que se refere à disputa de narrativas, a criação de uma usina permanente de desinformação, de notícias falsas e de narrativas polarizadoras, os bolsonaristas vão dar em nós sempre de 7-1. O que pode ser feito? Eu não tenho resposta, eu tenho só uma intuição. É o que o Marcelo Freixo e o Eugênio Butti mencionaram. Está acontecendo agora na CPI da Covid-19 algo muito importante, que tem me deixado bastante esperançoso. É que, de maneira espontânea, pessoas, e isso dizia no meu livro que deveria ser feito, eu estou realmente muito entusiasmado com essa ideia, de maneira espontânea, coletivos ou pessoas que se mantêm anônimos assistem à CPI e quando algum depoente diz A, B ou C e é uma evidente mentira, de imediato eles levantam vídeos, tweets e postagens desta pessoa e enviam de imediato para os senadores. O que significa isso? Significa verdade factual no sentido da Hannah Arendt. Sem verdade factual não há democracia possível. O dilema da política na era digital é que a política na era digital introduz o tempo da simultaneidade no fazer político. Não é possível política do tempo simultâneo. A política implica negociação, conversa, concessão. O tempo da simultaneidade é sempre o tempo do afeto, é o tempo da escalada contínua da violência. Não sem razão é o universo digital, porque, mais uma vez, para homenageá-lo, Zé Miguel, é o tempo do Pestana. Tudo está na ponta dos dedos. A inteligência, a reação foi transferida do cérebro, da razão, para a ponta dos dedos. A escalada emocional é inevitável. Para ser mais claro e ainda mais sucinto, eu faço uma análise no livro de duas expressões que eu creio que marcam o apogeu e o declínio do Donald Trump. E aqui também isso serve para a pergunta importante da Tatiana Roque, e que a minha esperança é que sirva para iluminar a possível queda do Bolsonaro. Em janeiro de 2017, a primeira vez que o secretário da imprensa deu uma declaração, ele disse que a multidão que acompanhou a posse do Donald Trump era a maior da história. De imediato, em todo o mundo, jornais publicaram fotografias aéreas e chegava a ser humilhante. Na posse do Barack Obama, havia 4, 5 vezes o número de pessoas do que havia na posse do Trump. Então, um jornalista perguntou de maneira genuinamente curiosa para uma conselheira muito vocal do Donald Trump, a Kellyanne Conway. Disse, mas por que ele mentiu? Ele disse, não havia nenhuma razão para mentir. A primeira declaração é uma mentira do secretário de imprensa. E ela respondeu na hora, num lance de gênio do mal, mas um lance de gênio. Ela disse, oh, you are over-dramatizing. Você está dramatizando. Ele não mentiu, ele ofereceu fatos alternativos. Na hora. Governos como Trump e Bolsonaro são usinas de produção de fatos alternativos para gerar narrativas polarizadoras, para manter o ambiente político em tensão permanente, para que as massas fiquem permanentemente mobilizadas. Dezembro de 2020, eu assisto o acompanhamento da eleição da Geórgia, essa eleição tão importante, quando pela primeira vez um senador negro foi eleito na Geórgia, e pela primeira vez na história, a Geórgia deu 2 senadores democratas, o que deu o Senado para os democratas, que ficou 50-50, mas o voto de Minerva é da vice-presidente. Então, foi uma vitória maiúscula, quase que inconcebível dos democratas na Geórgia. Então, uma âncora chamada Nicole Wallace disse uma coisa absolutamente notável. Ela diz assim, a Geórgia ofereceu a prova conclusiva de que não houve fraude na eleição de novembro para aqueles de nós que vivem, e ela disse, in a fact-based America, numa América baseada em fatos. Então, eu creio que uma tarefa muito importante que nós temos, Zé Miguel, é parar de disputar narrativa e é oferecer para a sociedade, com uma linguagem serena, que nós precisamos ainda inventar, nós precisamos mostrar para a sociedade que o bolsonarismo não será diferente do que ele é, isto é, colapso completo, caos administrativo, a tragédia que nós vivemos hoje em dia. Mas, sem ser uma resposta, eu sugeriria, paremos agora de disputar narrativas.
nós vamos perder sempre de 7-1. Vamos voltar à verdade factual da Hannah Arendt, adaptada naturalmente aos tempos digitais. Eu não entendo bem por que o governo Bolsonaro e a ideologia não constrói nada e não tem nenhuma intenção de construir nada e não propõe. Ela poderia construir uma escola fascista, mas ela não. Ela destrói a escola, destrói o Ministério da Educação e não coloca nada no lugar. Ela destrói o cinema, destrói o teatro, enfim. Então, essa é a primeira coisa. Teve até uns livros que eles distribuíram para as escolas, em vez de ser os livros paradidáticos para crianças pequenas, que eram as fábulas antigas. Então, assim, eles muito mal feitos, mal ilustrados, mal escritos. Então, a primeira é essa. A segunda é a questão de gênero, que você chegou a falar, mas não tanto de gênero ligado à homossexualidade, mas eu falo de mulher mesmo, assim, uma coisa muito, muito violenta sempre contra a mulher. Eu acho que acima da média do machismo que já existe, né? E a pauta de costumes que você coloca, uma coisa que pode ser bem ingênua minha, mas o que me impressiona é como que você pode atrair os crentes evangélicos não agindo como um deles. Quer dizer, ele incentiva muito a violência, incentiva a desordem, uma pessoa que se casou por 3 vezes, incentiva a insubordinação. Como que alguém gerador de desordem atrai esse público que precisa tanto de ordem? E a terceira é uma coisa bem simples. Dia 1º de maio, houve as manifestações a favor do Bolsonaro e em vários lugares do Brasil falavam, eu autorizo. Tinha uma placa escrito, eu autorizo. E eu fiquei pensando que você que estuda deve entender por que eles não falavam, eu apoio, eu suporto. O movimento neopentecostal, primeiro, dizer que as comunidades evangélicas são muito complexas, são muito variadas. Eu vou me referir especificamente a certas denominações neopentecostais e eu estou convencido que uma chave para o futuro é que nós nos abramos para o diálogo com as comunidades evangélicas e que nós compreendamos que a conversão em idade adulta é uma das mais poderosas experiências humanas. Se não entendermos isto, nós não abriremos canal de diálogo com os evangélicos. Se não abrirmos um canal de diálogo permanente com os evangélicos, o futuro pode ser muito mais difícil do que nós imaginamos. Mas eu demorei muito a compreender, Bia, esse é um movimento da extrema-direita internacional. E aqui eu volto à questão da Tatiana. Há no movimento da extrema-direita internacional, e no Brasil em particular, uma modificação teológica fundamental, que é o abandono do Novo Testamento em detrimento do Velho Testamento. Se todas essas igrejas principiaram como igrejas de Cristo, hoje elas são fundamentalmente veterotestamentárias. O templo em São Paulo é de Salomão. Na verdade, não diga para ninguém, arquitetonicamente é de Herodes, mas exigir coerência arquitetônica do Edir Macedo eu acho que é impertinente. O templo é de Salomão. A barba que ele usa hoje em dia é profética. Há toda uma associação imagética ao Velho Testamento. Por quê, Bia? Porque em 2008 este homem escreveu um livro. Onde estávamos nós que não lemos? O livro se chama, e veja a sutileza do título, Plano de Poder. As referências teóricas básicas são Thomas Hobbes e o Velho Testamento. E a analogia é que Deus é um estadista. Claro, porque no Velho Testamento, o que é que se valoriza no Velho Testamento? É Noé? É Abraão e o seu sacrifício? É Adão e a sua queda? Não. É o império de Davi e Salomão. Mas é Salomão que se valoriza com a sua sabedoria e a sua poesia? É Davi. Agora, Bia, Davi é qualquer coisa, menos um exemplo a ser seguido. Ele não é um modelo. Ora, Davi é aquele que, embora tenha matado Golias usando astúcia e não a força, uma espécie de Ulisses do Velho Testamento, se você desejar, Davi é aquele que se apaixonou por Betsabá, que era casada. Ele a possuiu à força, ela engravidou. Problema difícil, não. Manda o marido para a guerra como general para ser recompensado, não. Manda ele na vanguarda para ele morrer na guerra, ele morre na guerra.
Betsabá se torna concubina, o filho deles é Salomão. Davi é um modelo, Bia. Eu demorei tanto a entender isso. O modelo é Davi. Quando o Silas Malafaia, logo depois das eleições, ele levou o Jair Messias Bolsonaro para o templo, figura icônica, a apresentação no templo. E ele disse, porque Deus escolhe não os mais preparados, mas os que não têm preparo algum. Porque Deus escolhe não os melhores, mas os mais ímpios. E ele aponta para Bolsonaro. Todos nós da esquerda fizemos memes e achamos graça. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Ele ungiu Bolsonaro. Bolsonaro é Davi. Davi é tudo menos um modelo. Mas por que Bolsonaro é Davi? Porque é aquele que cai, quando se levanta, não afirma a própria força, mas reforça o poder do Redentor. Nós não entenderemos a situação que nós vivemos hoje sem compreender essa transformação veterotestamentária e sem compreender a veneração a Davi. Bolsonaro e Trump são Davi para eles. Acredite, é isso mesmo. No primeiro ponto, aqui, você me permite ser radicalmente contra-intuitivo. Eu diria que, em alguma medida, nós temos uma oportunidade única, porque o bolsonarismo se encarnou historicamente na figura do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, de fato, ele é um significante vazio, cuja vacuidade foi muito importante na eleição, porque o mercado financeiro da Faria Lima podia imaginar que o Bolsonaro seria, sobretudo, uma revolução neoliberal. E os familiares e as pessoas preocupadas com os costumes e a moral podiam imaginar o Bolsonaro como um defensor intransigente, um Davi moderno. E assim sempre, a vacuidade do Bolsonaro foi preenchida por aspirações as mais distintas. Ele só participou de um debate. E aqui a facada foi fundamental por dois aspectos. A presença dele na imprensa continuada, necessariamente positiva a presença, e porque ele foi dispensado dos debates. Ele só participou de um debate. Se você lembrar, Bia, no debate que ele participou, ele foi literalmente enquadrado pela Marina Silva. Lembro bem. E ele ficou sem reação. E quando o Reinaldo Azevedo perguntou para ele o que ele poderia falar sobre o tripé macroeconômico, provavelmente o Jair Bolsonaro pensou no filme pornográfico. Tripé macroeconômico, isso não pode. E ele disse para o Reinaldo Azevedo, não me venha com pegadinha, porque essa questão quem responde é o posto Ipiranga. Então, essa vacuidade do Bolsonaro ela foi importante na campanha, mas ela é um desastre absoluto no governo. Não há projeto, Bia. No Ministério da Educação, é a menor execução orçamentária da história. O Ministério da Educação recebeu, em 2019, 1 bilhão e alguns milhões de reais. Eu acho que o Freixo pode me ajudar no tempo exato. Era preciso apresentar um projeto para ser aprovado no Tribunal de Contas, para ser implementado para uso do dinheiro. Em março de 2020, o ministro Alexandre de Moraes retirou o dinheiro da educação e passou para a saúde. Esse dinheiro era oriundo da Lava Jato, de recursos obtidos pela Lava Jato. Mas como assim? Eu pensei, mas a educação realmente não tem importância nenhuma. Fui me informar. É que por mais de 12 meses, o ministro da Educação não apresentou um único projeto para a utilização do dinheiro. Não há projeto, é o caos absoluto. A vacuidade do Bolsonaro, se foi favorável na campanha, é um desastre absoluto no governo. Agora, Bia, a nossa sorte é que o bolsonarismo se encarnou no Bolsonaro. E se fosse num juiz capa-espada? E se fosse num apresentador lata velha? E se fosse alguém um pouco mais palatável? Seria muito mais difícil superar o bolsonarismo. Eu queria te perguntar exatamente isso. Se você acha que houve, vamos dizer, deslocamentos, adaptações, transformações, acréscimos a esse modus operandi do bolsonarismo que você tão bem descreve. Porque, afinal de contas, não é? Eu concordo com essa tua premissa, não é, de que o êxito do bolsonarismo implica o fracasso do governo Bolsonaro. Nós estamos vendo, enfim, agora uma certa crise, enfim, do governo Bolsonaro por causa da pandemia. Mas eu queria saber, do ponto de vista da retórica discursiva, das ações e omissões, se você acha que houve inflexões, sem sair do trilho, mas inflexões com o advento da pandemia.
o caso da pandemia, André, mas é que você tem muito mais condições de responder do que eu. Vamos, então, conversar. O caso da pandemia me parece exemplar dos limites do bolsonarismo. Porque na guerra cultural da pandemia, o Bolsonaro triunfou, André. Veja, hoje existe uma população no Brasil refratária à vacinação. O Brasil sempre foi historicamente conhecido por produzir recordes de vacinação em massa, graças ao sistema do SUS, mas também graças a uma cultura em que todo brasileiro e toda brasileira sempre consideraram que vacinar os seus filhos, que ter uma carteira de vacinação atualizada, era um direito e um dever do Estado. Olha, eu tenho um filho pequeno, eu vou vaciná-lo no posto de saúde. Há pessoas de todas as classes vacinando seus filhos. É uma concepção que se tornou, para nós, uma concepção comum. A vacinação é um direito do cidadão e um dever do Estado. O número de pessoas hoje no Brasil que não querem se vacinar, ou que querem escolher vacina, ou que têm alguma resistência, ou que não retornam para a segunda dose, é uma demonstração precisa de que o Bolsonaro venceu ou está vencendo a guerra cultural da vacina. E vence, André, em boa medida, porque algumas práticas têm sido aprimoradas. E aqui eu tenho uma sugestão para a sua reflexão. Me parece que nós precisamos abolir dos nossos discursos e das nossas presenças nas redes sociais a palavra cloroquina e a expressão tratamento precoce. Eu explico. O bolsonarismo está triunfando quando ele transmite para o povo a ideia de que a esquerda demoniza o tratamento precoce. Mas eu sou filho de médico, sou irmão de médico. Tratamento precoce para doenças que não possuem resolução farmacológica, seja vacina, seja remédio, é o que se recomenda. Se você tiver um câncer, quanto mais cedo o tratamento começar, maiores são suas chances de sobrevivência. Isso é o lugar comum para o povo brasileiro. E para o povo brasileiro que vai ao SUS, o tratamento precoce é um desejo, porque eles ficam muito tempo esperando na fila para uma operação, para uma consulta. A ideia do tratamento precoce é, na verdade, uma matéria de desejo. O que o bolsonarismo faz quando ele coloca no centro do debate a cloroquina e o tratamento precoce? O bolsonarismo triunfa porque ele retira da discussão o que nós deveríamos recolocar, ou, na verdade, colocar. E aqui eu volto também à questão do Zé Miguel Wisnik. Nós pararíamos de fazer qualquer disputa narrativa sobre a eficiência ou não da cloroquina. Deixemos os bolsonaristas falar sozinhos. Nós vamos reconhecer que tratamento precoce é a indicação que todo médico e toda médica fazem para doenças para as quais não há vacina ou remédio de eficácia comprovada. Então, se você tiver, espero que não seja, mas se alguém tiver uma doença como câncer, quanto mais cedo o tratamento principia, maiores são as chances de sobrevida. Agora, o que está em jogo? E aqui o bolsonarismo tem desenvolvido uma capacidade excepcional de ocultação do elemento-chave. É uma espécie de carta roubada do Edgar Allan Poe. O que está em jogo? O que está em jogo é, André, se nós conseguirmos desenvolver uma linguagem e comunicar à sociedade que o governo Bolsonaro adotou como política de saúde pública a imunidade de rebanho pela contaminação direta do vírus e que isso equivale a jogar roleta russa com a vida dos brasileiros e das brasileiras, se nós conseguirmos realizar esta transição de uma disputa de narrativa sobre a eficácia da cloroquina, de uma disputa de narrativa sobre tratamento precoce, se nós nos concentrarmos no que realmente importa, que é explicitar que a política de saúde pública foi criminosa. Por quê? Mas por que imunidade de rebanho não funciona? Nesse ponto, há um conjunto importante de pessoas que têm municiado a CPI. Por exemplo, a Tatiana Roque, no seu Twitter, durante as sessões, envia uma série de sugestões para os senadores sobre essas questões. A imunidade de rebanho funciona? Claro que funciona, por isso que vacina. Imunidade de rebanho pela contaminação do vírus funciona? Funciona, historicamente funcionou. Antes do século XVIII, quando não havia vacina. Foi assim a peste negra. A peste negra só parou quando teve imunidade de rebanho. 40% da população europeia morreram. Só 2 séculos depois a demografia europeia voltou ao que era antes da peste negra.
Então, André, como é que nós vamos inventar linguagem para comunicar à sociedade que a questão não é cloroquina? A questão não é tratamento precoce. A questão é que o governo Bolsonaro adotou. Isso está cada vez mais claro com esses vídeos que começaram a circular ontem. Vídeos da reunião do Bolsonaro com esta turma do Shadow Cabinet. O sujeito fala, vamos formar um Shadow Cabinet. Me parece que essa é a questão, André. Como é que nós vamos conseguir virar a chave da discussão pública, não para as disputas narrativas, mas para o que de fato importa? Ou seja, se além de pandemia nós tivemos o pandemônio, que é a infodemia, não temos como superar o bolsonarismo. Falo aqui desse lugar do outro, que ocupa dois lugares, como jornalista e como mulher. Não tem nada que bolsonarismo odeie mais do que jornalista mulher. O grau de agressão que a gente recebe é uma coisa impressionante, indescritível. Tem sido muito sofrido. Mas eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor sobre a questão do paradoxo, que eu achei interessante, que você disse que o êxito do bolsonarismo é também o fracasso do governo Bolsonaro. Como a gente já começa a perceber uma perda de aprovação e tal, quer dizer, ele já não tem o que ele tinha quando chegou ao governo em 2019, então, de 2020, então eu pergunto o que pode estar mudando aqui nessa franja. E também, sobre o episódio Pazuello, você disse que quem venceu, quem está no Palácio hoje é a linha dura, né, ou pelo menos eram os que eram da linha dura do Silvio Frota. E você identifica uma linha legalista no Exército, quer dizer, ela existe, esse Exército que se submete ao Bolsonaro, ele ainda contém dentro dele os democratas, porque o Raul Jungmann, que conhece muito bem, garante que sim. Eu converso com ele sempre, ele diz, não vai ter golpe, Mônica, não tem essa massa crítica no Exército, isso não existe, eu garanto para você. Porém, ele foi ao Twitter esses dias e disse, ou a gente reage ou a coisa vai ficar feia. Então, te pergunto dessas duas questões, como você vê. Você me deu a oportunidade, obrigado, você me deu a oportunidade de voltar a uma questão da Bia que eu esqueci. A misoginia é bastante acentuada no bolsonarismo. É muito impressionante como o bolsonarismo é misógino na sua essência, como há uma dificuldade radical de lidar com o outro, sobretudo se este outro for uma mulher que tem a voz crítica. A desqualificação da retórica do ódio, então, chega aos níveis os mais inacreditáveis, de uma total falta de decoro. Aliás, Mônica, aproveito a sua pergunta para fazer como homenagem, eu acho importante, aos jornalistas no Brasil. Na escrita do meu livro, alguns trabalhos de jornalistas foram muito importantes para mim. A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Melo, que é uma brilhante análise de como o bolsonarismo introduz a política brasileira na era digital. Como é que é o nome do título do livro da Thaís Oyama? É O Ano da Tormenta, em que eu cito a Thaís Oyama porque me conduz à sua primeira pergunta. Ela mostra como internamente o governo Bolsonaro não é um governo, é uma hashtag. Uma parte considerável do meu trabalho consiste, acredite, eu digo sempre aos meus amigos que eles me devem inúmeros jantares quando acabar a pandemia para me recompensar pelo esforço. Porque eu me obrigo a assistir, por exemplo, programas da Rádio Jovem Pan, eu me obrigo a assistir esses vídeos. Então, imagine que realmente é um esforço beneditino. Na CPI, o Pazuello deu uma declaração espantosa. Quando referiram a ele o vídeo constrangedor no qual, no hospital, se recuperando da Covid, ele diz é simples assim, um manda, o outro obedece. Ao ser questionado na CPI, ele deu uma resposta que tem que ser levada a sério. E boa parte do meu trabalho é levar a sério o que todos desprezam. Ele disse, isso é coisa para a internet. É isso, Mônica. Houve uma cena, no domingo da manifestação do Bolsonaro, houve uma cena que para mim foi tão chocante quanto reveladora do caos e do abismo no qual nos encontramos. O Pazuello sobe no palanque onde está o Bolsonaro. Você se recorda, Mônica, do gesto curioso que ele fez? Você se recorda que ele passa a mão ostensivamente sobre o seu abdômen proeminente?
como se tivesse o orgulho, não sei exatamente do quê. Você recorda disso? E ele faz 2 vezes. E eu fiquei intrigado. Mas, como esse mundo bolsonarista já está se tornando a minha respiração artificial... É porque ele emagreceu, desculpa intervir. É porque ele emagreceu. Muito bom vê-lo não, aqui. Não, é porque o Bolsonaro ficava chamando ele de gordinho também. Não é não, gente. Então, pessoal, e o Pedro Zezé é o quem já teve sabe, não emagrece. Não. Pedro Zezé, eu matei a charada. Nesta charada encontra-se todo o bolsonarismo. E, Mônica, encontra-se todo o paradoxo que eu mencionei. Logo depois da participação do Pazuello, os 2 dias em que ele participou na CPI, um meme tornou-se onipresente nas redes bolsonaristas. E eu participo de 2 grupos de WhatsApp, de um grupo de médicos e médicas bolsonaristas, e eu descobri esse meme lá. Eu participo incógnito, claro, eu não digo nada. É um meme em que aparece o Pazuello e tem uma legenda que diz assim: o Pazuello engordou 22 quilos depois de jantar os senadores nos 2 dias da CPI. Então, o gesto que ele faz... Então, eu consegui o vídeo maior e analisei várias vezes. Assim, o gesto, ele realiza o gesto em resposta aos gritos da multidão. Vocês não vão rever o vídeo, porque eu não desejo isso para ninguém, mas se vocês revissem, vocês veriam. O gesto é uma resposta aos gritos da multidão. O Pazuello, na vida real, mimetiza um meme. E o governo Bolsonaro é uma hashtag. E uma parte considerável das declarações e de algumas atitudes do governo Bolsonaro são feitas para as redes. Quando o Bolsonaro afirmou que não compraria a vacina, foi porque na rede social ele foi questionado por um seguidor da origem da vacina. Então ele se comprometeu em não comprar a vacina. Essa é a origem. O que eu estou dizendo é espantoso. Mas como é que eu me dei conta disto? Em janeiro deste ano, eu neste grupo de WhatsApp que faz parte da minha penitência rumo ao céu, veio uma longa nota. E a nota era assim, Pedro Zezé: não acreditem no que a Globo Lixo diz. O Brasil está na vanguarda mundial do enfrentamento da Covid. Em breve seremos reconhecidos por todo o mundo como o país número 1 no enfrentamento da peste chinesa. Claro. 2 dias depois, eu estou metodicamente assistindo o presidente no seu cercadinho no Palácio do Planalto. O que diz o presidente? Diz o presidente: nós estamos na vanguarda mundial do enfrentamento da pandemia. Em breve, o mundo reconhecerá que nós somos um país que esteve à frente na conjunção de saúde e economia. Não acreditem na Globo Lixo. É ou não é espantoso o que eu estou dizendo agora? O que eu estou dizendo é que existe uma midiosfera bolsonarista composta por aqueles 4 elementos que eu citei, mais um quinto. O quinto elemento é uma mídia tradicional que, infelizmente, presta seu papel de convidar a teorias, pessoas que defendem teorias da conspiração bolsonarista, cuja única finalidade é produzir os famosos cortes para voltarem à midiosfera bolsonarista com um selo de qualidade, criando, então, um complexo absoluto de dissonância cognitiva. E quanto mais você ataca, mais eles se sentem fortalecidos, porque quando eles estão sendo atacados por esquerdopatas. Ou seja, toda a minha hipótese é que nós precisamos criar linguagem para não mais dizer ele não. Toda vez que nós dissermos ele não, nessa dissonância cognitiva, nesse sistema de crenças, ele se reforça. Porque eles dirão que os que dizem ele não, eles sim merecem o não. Nós precisamos criar linguagem, Mônica, para que a sociedade entenda que jamais ele sim. E isso porque o colapso é inevitável. Porque dentro dessa concepção, ficou claro, não é, Mônica? Dentro desse paradoxo em que o governo é totalmente regido pela guerra cultural, e a guerra cultural implica um mundo binário, onde eu preciso sempre inventar inimigos para serem espiados em rituais simbólicos nas redes sociais, não há governo possível. Mas se não há governo possível, dada a complexidade do Brasil, este país vai entrar em colapso. A tragédia que nós vivemos, infelizmente, é o paroxismo desse paradoxo. Nós precisamos encontrar uma forma de mostrar para a sociedade que é isto o que o bolsonarismo produz.
Eu acho que a primeira coisa é que o discurso da vacina venceu. Eu fui levar minha mãe para vacinar e tinha um bolsonarista na fila da vacina. Eu perguntei para ele, tá fazendo o que aqui, irmão? A vacina é da China, cara. Vai entrar uma porra de um vírus aí, vai entrar um chip, vai mudar o teu DNA e tu vai morrer. Não, cara, eu acho que o presidente está errado. Eu vou defender o governo, mas o presidente está errado. Então, assim, começou a abrir algumas frestas entre a realidade de 500 mil mortos e o discurso. Porque, assim, você negar o aquecimento global é daqui a 20, 30 anos, não tem ninguém aqui. Você negar 500 mil mortos é muito grave. Um outro elemento que eu também estou muito preocupado é com esse recuo do campo progressista, desse encarceramento que o Bolsonaro colocou o campo progressista. O debate no campo progressista é quem foi e quem não foi para a manifestação. Quando, inclusive, do ponto de vista científico, a única comprovação que se tem científica sobre os impactos de aglomerações em manifestação e impactos no avanço do Covid é o Black Lives Matter nos Estados Unidos, que diz que não teve impacto nenhum. O segundo há uma migração do Bolsonaro desse discurso agora negacionista, ele está migrando para os precarizados. O Bolsonaro vai fazer aqui, em São Paulo, uma motociata gigante, que as pessoas não estão se dando conta, porque são pessoas que estão na rua desde sempre. Isso eu acho que o campo progressista não está se dando conta. Existe uma parcela da população pobre que socialmente já é isolada de direitos e outra que está na rua no trabalho essencial e nunca teve, e foi essencial para servir, nunca prioritária para vacinar. O Bolsonaro está indo no imaginário dele, dizendo que eles estão aí, quem acabou o emprego foram os outros. E o campo progressista não tem um enredo para isso. Isso também eu acho que é muito preocupante. E, por último, eu acho que a imprensa conseguiu retomar a credibilidade do ponto de vista da informação. Aí, Mônica, eu acho que tem uma coisa importante, que é que tem dois elementos importantes. Primeiro é que eu acho, e eu falei, inclusive, com pessoas que são decisivas nos grandes meios de comunicação. Quando a gente transforma negacionismo em um discurso de outra posição, nós legitimamos o negacionismo. Isso é muito perigoso. Quando você tem uma mulher daquela lá, aquela Anisa, não sei das quantas, que só mentiu na porra toda, produziu todo um enredo para o zap dos grupos de Bolsonaro. Eu estou em 2, só chega vídeo dela. Não tem outra pessoa que chega. E quando se chama essas pessoas para falar, e a orfandade é tão grande que aquela moça muito bonita, muito coach, muito comunicativa, mas ela era do bonde do Bolsonaro. E a pergunta que ninguém faz para ela, aquela moça, acho que é Luana, né, o nome dela, que o nego falou que ela era Anitta, parecia muito bonita, isso ofuscou, mas ninguém pergunta para ela assim, moça, como é que você, uma moça tão maravilhosa, tão qualificada, tão boa, depois de 400 mil mortos, você concordou ainda achar que ia fazer alguma coisa nesse negócio. E, por último, eu acho que assim, falta um outro enredo, que aí é para a nossa crise. A polarização política retomou. Está todo mundo discutindo candidaturas e partidos, alianças. Está todo mundo discutindo 2022. Ninguém pensa que atravessar o Mar Vermelho de 2021 precisa de uma agenda. E está muito sensível falar de comida, falar de dinheiro no bolso do povo, falar de vacina, falar do SUS. Ninguém está conseguindo isso. Agora entrou a Covid, a CPI, vai ser um grande teatro de disputas políticas estaduais. Porque não vai ser uma coisa séria aquilo ali. E aí o que eu acho? Precisa a gente construir um enredo agora que esqueça, sai um pouco da vibe da areia movediça, que esse é um problema do discurso bolsonarista, ele leva todo mundo, ele pauta todo mundo. Ele fala uma coisa, todo mundo passa a comentar aquilo, a gente não comenta a nossa agenda. E o momento que desliga essa agenda é na hora que a gente empurra uma agenda social sobre o mundo político, é na hora que o mundo artístico, o mundo da comunicação e do mundo das figuras públicas e do pensamento público impõe uma agenda social, a tendência é recuar. É só olhar o que foi agora. Nós vencemos o debate da vacina contra o negacionismo, onde os negacionistas estão publicando coisas, dizendo que eles defendiam a vacina, é mentira. Nós vencemos o debate do auxílio emergencial, que era 200, e nós fomos para 600. Então, assim, eu sinto falta de construir uma agenda nossa, ao invés de ficar navegando na reação do que é a agenda bolsonarista. E na base é o seguinte, o taxista hoje de São Paulo falou para mim, eu falei, e aí, irmão, como é que tá as coisas em São Paulo?
e eu pego aquele Black, que é para ouvir os caras que... É aquele cara que comprou o Corolla ou o Renegade dele em 72 prestação, e quando você xinga a Elite, ele acha que é ele, entendeu? Eu gosto desses caras, assim. Aí eu fui para lá e falei, e aí, como é que tá? Porra, puta que pariu. Esse Bolsonaro é foda. Eu votei nele achando que ia acabar com a patifaria do PT. Mas, pelo amor de Deus, pô, ele está sendo pior do que o PT, eu vou ter que votar no PT para tirar ele. Então, assim, essa leitura do mundo nosso mais culto, mais letrado, ela não entende que no povão é agenda emergencial imediata. E a agenda hoje de questão urbana, violência, está tomando todo o cenário. Por isso que o Bolsonaro está indo para cima das polícias. Porque as polícias hoje têm sido debate que está polarizando. O cara morreu 25 pessoas no Jacarezinho. Você viu quantas pessoas do Jacarezinho tinha na manifestação? Se tivesse 5 pessoas, era muita. Por quê? Porque o cara está no Mad Max. O Rio de Janeiro é um país à parte, tá? Mas o cara está no Mad Max ali do Rio de Janeiro e a gente fica falando de Estado Democrático de Direito, porra. O cara da facção nacionalizada pelos presídios federais dos governos de esquerda, gerado pela a terceira população carcerária dos governos de esquerda, essas facções estão aterrorizando as favelas e periferias do Brasil. E a população cansou de um moleque de fuzil, botando droga na sua casa, botando fuzil, botando tudo. Cansou disso. Cansou. O Brasil não aguenta mais. Então, um espaço para isso está muito grande, Bolsonaro. E a esquerda tende, o programa progressista tende em não discutir segurança pública na perspectiva de lei e ordem, na perspectiva progressista. E fica, inclusive, não só se omitindo, mas reproduzindo a política que dá campo tanto para Bolsonaro, que o Cid Gomes leva um tiro no Ceará de um policial que ele contrata no concurso público, porque a agenda de munição, efetivo, viatura e prisão está liquidada, está superada, e só serve para dar base a esse discurso autoritário. São alguns elementos que eu queria adicionar à tua leitura, porque tu foi aí no rumo na comunicação e no enredo, mas a comunicação precisa de uma base social concreta, da materialidade, porque é o seguinte, tem robô no Bolsonaro? Tem, mas o cara que legitima o robô é aquele tiozão que passa e se você questiona, ele defende, e ele está ali como um guardião concreto, real, da defesa do bolsonarismo. Isso não tem a ver com o Bolsonaro, porque ele é sintoma, ele não é a causa do processo. Tem que não entender isso, não ficar nadando e achando que tirar o Bolsonaro vai resolver, não vai. O bonde continua problemático do mesmo jeito. Nos Estados Unidos, os movimentos negros foram extremamente importantes. A Stacey Abrams foi importantíssima para a vitória do Trump e para o equilíbrio. E isso não foi feito do Trump para a vitória do Joe Biden, e isso não foi feito com uma preocupação a respeito de narrativa. Foi feito na dizer o seguinte: não é possível que continue a polícia tratando a gente desse jeito, que a gente continue sendo preso desse jeito, etc. Isso teve uma influência sobre o início do governo Biden, e tenho a impressão sobre o que vai acontecer depois, agora, que está acontecendo agora, que vai acontecer, extremamente importante. Não dá para saber se isso se consolida ou não. Como é que os movimentos sociais antibolsonaristas entram nisso que você, João César, sobre o qual você está refletindo? Eu acho que o caso que você lembra da Stacey Abrams é fundamental, Ricardo, porque o que a Stacey Abrams fez, você tem toda a razão, em lugar de disputas narrativas, ela agiu politicamente. Durante mais de uma década, ela levou negros e latinos para se inscreverem no processo eleitoral americano, que é diferente do nosso. Sem o trabalho dela, muito provavelmente a Geórgia não teria tido as eleições históricas que tiveram. E agora mesmo, vários estados do sul dos Estados Unidos, a Geórgia em particular, estão tentando mudar a legislação eleitoral para dificultar precisamente o que a Stacey Abrams fez, que foi política cotidiana por mais de 10 anos. É isso que nós precisamos voltar a fazer. Nós precisamos voltar a dialogar com as pessoas no dia a dia. E aqui eu vou, então, associar muito rapidamente a uma fala, a brilhantíssima fala do Preto Zezé, com uma questão que a Mônica Waldvogel fez e eu acabei não respondendo. Seria assim, e o Giorgio Romano fez uma observação muito boa. O Bolsonaro começa a perder popularidade quando ele aposta na imunidade de rebanho contra a vacina. E aqui a sua observação é muito boa, Preto Zezé, e o Giorgio Romano chama a atenção que hoje, no Brasil, 90% dos brasileiros desejam se vacinar. Essa é a primeira grande derrota da narrativa bolsonarista.
Porque há mais ou menos 6, 7, 8 meses atrás, esses índices eram muito diferentes. Havia um número que nunca houve no Brasil de pessoas que não desejavam se vacinar. Fugir da narrativa, concentração no diálogo com movimentos sociais, o reconhecimento. Eu acho que aqui o Preto Zezé tem toda a razão. O reconhecimento, Preto Zezé, que mesmo as denominações neopentecostais, cujos líderes deveriam estar na prisão porque estão fazendo comércio com a fé alheia, mesmo nestas denominações neopentecostais, nas periferias do Rio de Janeiro, de São Paulo, em Brasília Teimosa, no Recife, na Rocinha, no Rio de Janeiro, em Paraisópolis, em São Paulo, essas denominações neopentecostais oferecem um sentimento de comunidade, de pertencimento que, em geral, não possuem. Completo, vou concluir, Eugênio, voltando à pergunta da Mônica, que eu acabei não desenvolvendo muito. Mônica, a minha impressão é que o Bolsonaro não conta com as Forças Armadas para o golpe no sentido de uma ação. O que o Bolsonaro pretende é manietar as Forças Armadas para conduzi-las à omissão, porque o golpe bolsonarista, na verdade, dependerá, sobretudo, dos milicianos, dependerá dos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, dependerá especialmente das polícias militares. Há alguns casos recentes de polícias militares em todo o Brasil são particularmente sérios. Por exemplo, o caso na Bahia, em que o policial militar dirigiu do interior da Bahia até Salvador, com um discurso que todos consideram desconexo, atirou nos seus colegas e, infelizmente, foi alvejado e faleceu. No interior de São Paulo, como se fosse um não leitor ativo de Ray Bradbury, um bombeiro incendiou uma redação de jornal, como se fosse um Fahrenheit 451 inesperado no interior de São Paulo. Um policial militar saiu do Paraná para Foz do Iguaçu, fez uma escala em Guarulhos, sequestrou uma atendente da Gol, exigiu que a Polícia Federal estivesse presente e fez um discurso aparentemente desconexo. O policial militar em Goiânia, que prendeu um professor que era ex-vereador porque ele tinha no carro um adesivo "Fora Bolsonaro, genocida", fez um gesto que passou despercebido, Mônica, mas que é fundamental. Ele tirou o celular do bolso, baixou a Lei de Segurança Nacional de 1983 e mostrou para o ex-vereador os artigos 26 e 27. Na polícia de Pernambuco, aquela marcha miliciana, a milicianização completa da polícia de Pernambuco, que atirou contra cidadãos desarmados que sequer participavam da manifestação. Eu vou concluir deixando em aberto. Vocês sabem quem ofereceu para as polícias militares estaduais de todo o Brasil um curso gratuito? Olavo de Carvalho. Nós precisamos desenvolver desesperadamente linguagem, reforçar, reforçar os movimentos sociais, como disse o Ricardo Abramovay, e, sobretudo, como lembrou o Preto Zezé, o nosso discurso tem que ter carne e substância. O Preto Zezé é totalmente de acordo. Nós podemos não apenas derrotar o Bolsonaro, não é o mais importante, vamos esquecer este capitão incapaz de juntar duas frases, para o qual sempre há um nióbio mesmo, ou o nióbio da pandemia, que é a cloroquina, ou o nióbio da economia, que é o Pospiranga. Este homem que só é capaz de pensar através de soluções mágicas para problemas complexos. Vamos derrotá-lo, mas nós precisamos, sobretudo, superar o bolsonarismo. Para fazê-lo, abandonar de vez a retórica do ódio, que reduz o outro a um inimigo a ser eliminado. Vamos abraçar no cotidiano a ética do diálogo, que vê no outro não um inimigo, mas um outro eu, cuja diferença, precisamente a diferença, me enriquece porque amplia meu horizonte. Eu pediria gentilmente que você mencionasse alguma coisa que você, em momento algum, abordou na sua apresentação, que é o papel das elites. Toda a sua reflexão, meio que até pelo menos hoje, né, ela ignorou esse papel das elites, que, na minha visão, é fundamental. Eu, particularmente, conheço um pouco o eleitorado, né? E eu vou dizer para você que é impressionante. A relação das elites empresariais com a democracia é uma coisa ambígua. Eles reconhecem que é um sistema mais estável, mas adoram uma solução autoritária, tecnocrática para resolver os seus problemas. Então, tem essa ambiguidade. E eu vejo agora, nesse momento,
eu acompanho isso de perto, que a elite mais cultivada, não estou falando daquela elite mais bolsonarista clássica, eu estou falando da elite mais cultivada, não quer a possibilidade de ter o Bolsonaro em 2023, não quer a reeleição do Bolsonaro. Então, tem esse ingrediente novo, que eu tenho a impressão que há uma percepção de que as coisas estão se deteriorando numa velocidade muito grande e há esse desconforto. Essa sua pergunta é fundamental, Otávio, especialmente porque é uma pergunta feita de São Paulo. Ora, se nós lembrarmos da elite paulista entre as décadas de 20 e 40, eu poderia sintetizar ao máximo a resposta dizendo que todo o nosso dilema, que é quase um abismo, é a passagem de Paulo Prado a Paulo Scaff. Isto é, se você pensar que nós já tivemos uma elite que organizou a Semana de Arte Moderna, o Paulo Prado financiou a Semana de Arte Moderna, que por isso ocorre no Teatro Municipal. O Paulo Prado é autor de 2 ensaios fundamentais para entender o Brasil, Retrato do Brasil, de 1928, e um conjunto de ensaios sobre São Paulo. Ora, a dona Yolanda Penteado volta de Paris e cria o Salão de Arte Moderna em 1923, 1924. Isso é rigorosamente fundamental para a arte moderna paulista e para a arte moderna brasileira. A dona Olívia Guedes Penteado e o Titilo Matarazzo criaram a Bienal. Doaram para o MAC da USP uma coleção de arte moderna que está entre as melhores do mundo. As poucas obras que o Titilo Matarazzo e a dona Olívia Guedes Penteado doaram para a USP são os melhores daqueles nomes. Por exemplo, os De Chirico, que o MAC da USP possui, encontra-se num livro do Ernest Gombrich sobre a sombra na pintura ocidental. O exemplo que ele usa é o De Chirico, que está no MAC da USP, que foi dado pela dona Olívia Guedes Penteado, pelo Titilo Matarazzo. Mas e o que falar da família Mesquita? Não haveria USP sem família Mesquita. Então, já houve, Octávio, sobretudo em São Paulo, uma elite que, porque na época não tinha hegemonia política, precisava de um projeto para chegar à possível hegemonia política, e este projeto passava necessariamente por um investimento sólido e sério, nada oportunista na cultura. Então, há uma elite que teve um papel muito importante na cultura brasileira. Não há como dizer de forma diversa. Infelizmente, hoje, a elite brasileira deu as mãos. Em 2018, a elite brasileira teve uma desculpa, que era o apoio ao Paulo Guedes, então votava-se no Bolsonaro, na verdade, para votar no Paulo Guedes, mas hoje me parece que a elite brasileira ela tem uma omissão que é propriamente vergonhosa. A elite brasileira deveria vir a público e dizer com todas as palavras que nós nos aproximamos de 500 mil mortos. Octávio, vamos torcer. Os que são de reza, que rezem. Os que são de desejar, que desejem. Os que são de torcer, que torçam. Esperemos demais que não venha a terceira onda. Porque quando veio a segunda onda, a taxa média de mortes, a situação estava muito mais sob controle do que hoje. Nós continuamos com uma taxa média de mortes diárias de 2.000 pessoas. Se surgir uma terceira onda, isso vai ser um apocalipse. Eu acho, Octávio, que a elite brasileira deveria, muito mais do que aquele manifesto assinado por economistas, que foi importante, mas ali não se mencionava a condução criminosa da pandemia pelo Bolsonaro. É cada vez mais claro. O crime do governo Bolsonaro, obviamente, não é a pandemia, não somos loucos. A pandemia é um fenômeno que não se atribui a governo algum. Mas a condução do governo Bolsonaro implicou jogar a roleta russa com as nossas vidas, através da imunidade de rebanho pela contaminação do vírus. Isso é um crime que pode levar o governo Bolsonaro ao Tribunal Internacional de Haia. Não há nenhum precedente de um governo num país de 210 milhões de pessoas porque numa matemática bem elementar, Otávio, me ajude, vamos favorecer o governo Bolsonaro, hein? Digamos que a nossa população é 200 milhões, vamos baixar. A imunidade de rebanho pela contaminação do vírus com o coronavírus se calcula que seria entre 60% e 80%. Em Serrana, atingiu-se imunidade com 75% da população vacinada. Mas vamos dizer 60% para favorecer o governo Bolsonaro. Senão vamos dizer que eu sou esquerdopata.
60% de 200 milhões são 120 milhões de compatriotas. A taxa de letalidade da Covid no Brasil está por volta de 3%. Vamos baixar, vamos dizer que é 2%. Isso quer dizer que a política de saúde adotada neste governo implica, numa matemática rigorosa, não menos que a morte de 2.400.000 compatriotas. Isto é crime. Eu acho que todos nós precisamos acabar com essas disputas narrativas e dizer isso para a sociedade. Se a elite fizesse isso, Octávio, eu até seria capaz de perdoar o Paulo Scaff, sem pensar no Paulo Prado.